Gente, o Pedro está sem voz, né? Desculpe, eu estava com o microfone no mudo. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Pedro Cadina, CEO da Via News Latinoamérica e diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Obrigado pela presença de todos e disponibilidade dos debatedores e dos participantes nesse evento virtual. Bem, com a adesão formalizada em agosto, as concessionárias estatais e privadas de distribuição de energia elétrica passam a fazer parte do cadastro positivo, conhecido como Cadastro de Bons Pagadores. O setor tem o grande desafio de integrar e enviar milhares de dados dos consumidores com segurança para birôs de créditos responsáveis pela unificação e geração do cadastro. Esse é o tema de hoje da nossa mesa redonda, um evento organizado pela Easly Tecnologia, uma empresa focada no segmento de integração de dados e blockchain, que está prestes a completar 12 anos no mercado brasileiro e se firmou como principal parceira IBM em soluções B2B no país. Bem, para nos ajudar a colocar um pouco de luz sobre esse tema, sem trocadilhos, né? Temos aqui já conectados os convidados Wagner Ferreira, diretor jurídico e institucional da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Também o Sérgio Luz, membro do Grupo de Trabalho de Proteção de Dados da ABRAD, um grupo que congrega os associados para a discussão do tema cadastro positivo, entre outros, e o Sérgio também é DPO do Grupo Neo Energia. O Estevão Andrade, CEO da Easly Tecnologia, e também o Carlos Siqueira, o Business Development Executive da IBM. Bem, a partir de agora, todos os participantes podem dirigir suas perguntas pelo botão de perguntas que está no rodapé do seu aplicativo. Na medida do possível, nós vamos responder a todas nos próximos minutos ou na sequência por e-mail. Esse webinar está previsto para terminar às 12 horas, portanto, peço aos debatedores para estarem atentos à nossa disponibilidade de tempo. Vamos iniciar então. Eu vou iniciar com 3 perguntas aos nossos convidados, o Wagner Ferreira e o Sérgio Luz, que consiste no seguinte: o cadastro positivo finalmente chegou ao setor de energia elétrica. Nós estamos falando de quantas beneficiadas? Qual o tamanho desse ecossistema? Quais os principais desafios para as concessionárias em termos de tecnologia? Wagner, por favor, você com a palavra. Bom dia, gente. Bom dia, Pedro. Obrigado a vocês pela organização desse webinar, dessa mesa redonda. Para a gente, esse é um tema absolutamente importante, dentro de uma visão de que a conta de energia ela passa a ter mais um valor que até então as pessoas, os consumidores, acabavam não enxergando, né? Como o nosso presidente aqui cunhou, é uma conta cidadã, né? Ela passa a ser um instrumento de cidadania para que os consumidores eles possam, a partir da sua, vamos dizer assim, do seu perfil de adimplência junto às distribuidoras, junto à sua prestadora de serviço, possa ter um valor reconhecido e esse valor reconhecido contribuir na sua gestão de crédito, nas suas necessidades pessoais. Então, a conta de luz ela passa a ser um meio muito importante de reconhecimento dessa cidadania e dessa viabilização de necessidades que o consumidor de energia possa ter. Então, até então, isso não existia e a gente vê isso como uma grande oportunidade de interagir dentro de uma visão mais positiva ainda com os consumidores de energia. O que a ABRAD representa, tentando te responder, Pedro, em termos de ecossistema, em termos de desafio, em termos de valores? Nós temos 40 associadas, são 40 distribuidoras de energia que estão nos 26 estados e mais Distrito Federal. Nós temos 84 milhões de consumidores, de usuários que estão conectados a essas distribuidoras. E esses 84 milhões representam 99,8% de universalização. O que isso quer dizer? Que nós chegamos
nas residências, nos comércios, nas indústrias de todo o Brasil, né? Com bastante capilaridade, com a conta chegando nessas unidades consumidoras e esse instrumento de cidadania a partir do cadastro positivo sendo aí um elemento importante na construção de uma pauta mais positiva nessa relação com o consumo junto à distribuidora, que até então, né, ela presta um serviço de distribuição, onde a gente só lembra dela quando normalmente falta luz, né? A gente lembra da distribuidora, mas eu diria que a distribuidora tem um papel fundamental, né? E, portanto, ela garante aos consumidores basicamente 99,8% do tempo disponível nós garantimos energia aos nossos consumidores. Bom, em receita, nós temos um setor com 260 bilhões de receita e desses uma receita associada a encargos e tributos de 100 bilhões de reais. Então você veja que a distribuidora ela tem um papel de, com poucos números, a gente entender que ela é uma grande coletora de obrigações setoriais, tanto de tributo, quanto de encargo, quanto o próprio, vamos dizer assim, o próprio arranjo setorial que compõe essa cadeia anterior do serviço, que é a geração e a transmissão de energia. Representamos 4% do PIB brasileiro, né, em termos econômicos, e anualmente a gente tem um incremento de investimento na ordem de 16 bilhões de reais para a sociedade. Bom, esses são os grandes números que eu acho que representa bem esse ecossistema e o desafio que a gente tem para colocar todo esse aparato sistêmico preparado para atender às regras do cadastro positivo. O cadastro positivo, né, ele veio lá em 2011 com uma visão ainda tímida, muito ligada ao mercado financeiro, e logo depois de muito aprimoramento e muita discussão com a sociedade, veio o decreto 9936 trazendo aí a ampliação do cadastro positivo lá em julho de 2019, quando então as distribuidoras passaram a poder prestar essa informação aos chamados bancos gestores. De lá para cá, né, um trabalho incessante junto com as associadas da ABRAD, alinhado com a NBC, que representa os birôs de crédito, né, e é importante dizer que o segmento de distribuição, muito embora seja muito pujante em termos de volume de consumidores, ele ficou, por uma própria estratégia dos birôs de crédito, como uma terceira onda. Primeiro você teve o setor financeiro atendido, depois o setor de telecom e, por último, né, o setor de distribuição. E mesmo assim, a gente conseguiu, a partir desse trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Proteção de Dados, que envolveu não só as associadas da ABRAD, como os próprios birôs de crédito, representados lá pela NBC, a gente conseguiu formatar um memorando de entendimentos, onde a gente estabeleceu regras, né, vamos dizer assim, indicadores de segurança e de... Um barulhinho no fundo, desculpa, gente. De segurança e de, vamos dizer assim, de compromissos que fizeram com que a gente estabelecesse regras a partir, bem desenvolvidas nesse MOU, e também no termo de credenciamento e medidas de segurança que fizeram parte desse documento. Por que esse cuidado, gente? Porque a gente está falando de uma massa de dados que primeiro, ela é regulada pela ANEEL, né? A gente tem o dever de cumprir as regras setoriais e existem regras setoriais específicas sobre o tratamento de dados dos consumidores. Então, o regulador ele precisa se amoldar a essa estrutura e não por outra razão. O próprio regulador participou das discussões mais finais com a gente na elaboração desse memorando de entendimentos, de maneira que as distribuidoras pudessem ter um pavimento seguro para que ela começasse a ter uma interlocução mais objetiva com os birôs de crédito. E aí, acho que o Sérgio Luz, representando o grupo de trabalho
e mais voltado para essa parte mais da segurança e dos detalhamentos técnicos, pode falar um pouquinho no que diz respeito aos próximos passos dentro dessa segurança e dessa governança necessária na apresentação dos dados pelas distribuidoras aos birôs de crédito. Tá, obrigado por enquanto e me coloco à disposição de vocês. Perfeitamente, obrigado, Wagner. O trabalho do grupo, nosso grupo de trabalho, ele atuou no sentido de permitir uma troca de informação entre as distribuidoras e os birôs, mantendo um nível de governança de proteção de dados pessoais, um nível de cibersegurança adequado aos princípios da LGPD, especialmente os princípios de segurança e de prevenção. Então, o que foi construído nessa discussão com as distribuidoras, com os birôs, foi feito um entendimento dos controles mínimos necessários para a gente manter uma governança e um nível de cibersegurança aceitáveis e dentro dos princípios da lei, né, dentro de uma conformidade legal com a 3709 de 2018, e construir esse documento de entendimento para que cada distribuidora, no seu contato com os birôs, possa implementar esses controles. Claro, cada distribuidora tem um nível diferente de maturidade, todas já têm um mínimo, e dentro desse mínimo se constrói a comunicação com o birô. Então, à medida que os birôs entraram em contato com as distribuidoras, esse documento de referência ele já existe, ele já foi alinhado, e essas medidas e esses controles de cibersegurança serão implementados, permitindo a troca de informação dentro de um nível de governança aceitável, um nível de governança bom, e dentro de um cumprimento com a LGPD também, né? Um cumprimento com a LGPD. É isso. Tá perfeito, Sérgio. Obrigado, Sérgio, pelo esclarecimento. Obrigado, Wagner. Bom, agora vamos falar um pouquinho de tecnologia. Então, eu queria dirigir uma pergunta aqui para o Estevão. Estevão, quais serão os desafios e os principais recursos que vão garantir uma adequação eficiente de todos esses dados? Uma adequação segura e eficiente, Estevão. Perfeito, Pedro. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Quero agradecer aqui a todos os palestrantes, né, que estão aqui apoiando. Agradecer a Brady aí pela oportunidade da gente estar falando junto com vocês. E todos os participantes que estão nos ouvindo aí remotamente, né? Dentro de um período aí de praticamente aí, quase um ano, né, de pandemia, enfim. Então, nós estamos aí bastante satisfeitos aí com essa oportunidade. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Porque realmente, qual que é o desafio, né? Toda vez que surge uma norma regulatória, né? Então, toda a área de arquitetura, a área de produtos, a área de relações institucionais das empresas, né? Elas olham para dentro e falam onde estão essas informações, né? Como que eu vou tratá-las para que a gente possa tê-las disponíveis de acordo com as características que os burôs nos solicitam, né? E, a bem da verdade, como a gente também faz para que esse processo seja realmente o mais leve possível, né? Uma breve apresentação aqui da Easly Tecnologia, né? Nós somos uma empresa de integração, então nós já estamos há 12 anos no mercado, atendendo aí os diversos segmentos do mercado, né, tanto no setor automotivo, no setor financeiro, seguradoras, distribuição de energia, né, os setores de saúde, e toda essa atividade que a Easly tem feito, né, nesses 12 anos, ela está basicamente apoiada aí em alguns pilares, em algumas parcerias de tecnologia, né? Então, temos aí a IBM como nosso principal parceiro de tecnologia hoje, né? Então, todos esses softwares que vocês estão vendo aqui nos slides, eles, de uma certa forma, eles traduzem um mundo de integração business to business, né? Então, ou seja, toda a conectividade, né, todos os protocolos que estão disponíveis no mercado, eles podem ser atendidos através desse tipo de tecnologia, né? O cadastro positivo, nós tivemos aí a oportunidade, como o próprio Wagner comentou, né, que esse regulatório ele surgiu ali em 2011,
Em 2013, praticamente, a gente teve a primeira onda de adesão, onde as instituições financeiras elas foram obrigadas a aderir ao cadastro positivo, né? E nós tivemos a oportunidade aí de atender, naquela época, em torno de 80 clientes, né? Que demandavam a comunicação com os burôs, e essa conectividade teve a participação da ISLE aí, com projetos de integração, né? A segunda onda, que veio com a parte da energia elétrica, das operadoras de telecomunicações, elas também, muitas delas já tinham um sistema pronto, né, de conectividade, então a adaptação foi bem mais simples, né, e elas estão aí em fase agora de homologação, muito embora o prazo delas já tenham sido cumprido, né, muitas delas ainda estão em homologação. Como a gente sabe aí, essa parte do cadastro positivo, né, de uma maneira bem abrangente, como já foi aberto, aí, muito bem exposto, né, nós realmente, o objetivo dele é a universalização do crédito, né, e essas informações, elas precisam basicamente do conceito de um carro forte, né. Quando uma distribuidora tem que entregar para um burô de base de dados essas informações, nós esbarramos numa série de questões associadas ao cumprimento dos SLAs de envio dessas informações, né? Nós esbarramos na questão do sigilo dessas informações, né? Ou seja, para que ela realmente não seja capturada ou clonada, ou seja feito um uso indevido dessas informações por pessoas não autorizadas, né? A integridade das informações também isso é um tema muito importante, porque todo o processo de transferência, né, ele é passível de deterioração, de termos alguma situação onde o arquivo chega incompleto, ou mesmo algum registro se perde ali num processo de transferência, o sistema acaba eventualmente não detectando toda aquela falha que houve, né? E acaba havendo aí um processamento inadequado. Então, todo o nosso objetivo consiste em trazer uma segurança para essa camada de transferência, uma segurança institucional, né? Uma segurança da informação propriamente dita, né? E a segurança de negócio, tá? Onde a área de negócios ter certeza de que aquele regulatório está sendo devidamente cumprido ali junto aos burôs, né? Então, como a gente pode ver aqui, basicamente, esse modelo aqui é um modelo tradicional, né? Um fluxo macro do envio das informações para os burôs, né? E a gente tem aí as soluções envolvendo todos os protocolos disponíveis. Então, os que são de tecnologia, né? Sabem que protocolo de comunicação pode ser uma interface HTTP, né, uma interface web, pode ser uma API, ela pode ser uma interface com um protocolo FTP seguro, né, que é um Secure FTP, pode ser uma camada ODET, pode ser uma camada Connect Direct, né? Então, todos esses protocolos estão nas soluções que a ISLE implementa, juntamente aí com os softwares da IBM. Basicamente, essa é a visão que a gente tem, né, em relação a essa aderência. A gente tem bastante segurança em relação ao tempo de implementação, que ele venha a ser bastante rápido, a essa pluralidade de canais de comunicação que os burôs disponibilizam, então, assim, de poder realmente atender da forma que a segurança seja o maior item e a garantia da entrega. Aqui estão os nossos dados de contato, a gente quer agradecer a audiência de vocês, enfim, e ficamos à disposição. Não deixem aí de seguir a ISLE aí nas redes sociais. A gente está disponível aí no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, enfim, no Instagram, tá? Muito obrigado aí a todos, obrigado, Pedro. Obrigado, Estevão. Bem, eu queria agora que o Carlos pudesse falar um pouquinho para a gente, contasse um pouquinho sobre todo esse ecossistema e como o mercado de tecnologia tem se desenvolvido para atender demandas como essa do cadastro positivo. Carlos, por favor.
Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação. É importante, em primeiro lugar, a gente explicar assim, que isso é algo que ainda está em amadurecimento. Toda essa parte de coleta de informação, como é que eu vou trabalhar a informação desse consumidor final, é algo que, tecnologicamente, a gente já tem isso amadurecido, mas do ponto de vista, quando a gente enxerga a sociedade, é algo que está amadurecendo. Vocês podem perceber que há pouco tempo atrás, assim, assuntos relacionados a tanto a privacidade dos meus dados, tanto no físico como digital, não era uma grande preocupação da população. As pessoas não se importavam se os seus dados eles fossem coletados, como é que eles seriam utilizados. Isso está mudando agora, mas olhando também o lado corporativo, a situação não era tão diferente, não. Quando a gente traz assim, esse tema para o ambiente empresarial, é importante ressaltar assim, que hoje assim, nem todo vazamento de informação ele é gerado por atitudes criminosas. Um bom percentual dos vazamentos de informações eles acontecem por despreparo. Ou seja, a falta de despreparo do funcionário que trata esses dados, falta de comunicação, treinamento nos processos, nos sistemas relacionados a essa proteção de dados. Então, isso daí, assim, é o ambiente que nós estamos vivendo hoje. Estamos amadurecendo tanto o nosso entendimento como a nossa capacidade para estar fazendo a gestão desses dados sensíveis, dados de consumidores, mas do ponto de vista tecnológico, a gente percebe 3 movimentos. O primeiro movimento é a própria organização estar realizando esse diagnóstico da sua estrutura e governança dos seus dados. É poder olhar para dentro de casa e poder responder: que dados que eu coleto hoje? Qual é a minha política de armazenamento? Por quanto tempo eu preciso ficar com esses dados do cliente? Esses dados que eu coletei dos meus clientes, eles estão mesmo seguros? E é esse diagnóstico que vai poder direcionar o investimento de cada empresa para a proteção de seus dados. Onde é que eu vou investir primeiro, que ações que eu vou executar e montar esse plano de trabalho para cada vez mais eu aumentar a minha proteção e a forma que eu vou utilizar esses dados coletados. Um outro movimento que a gente tem percebido é cada vez mais a área jurídica ela está mais presente, ela está participando das decisões de tecnologia, decisões relacionadas tanto à captura e ao tratamento de informações. E isso a gente vai ver cada vez mais, assim, esses profissionais da área jurídica, eles tanto orientando, mas não só orientando, mas também participando dos projetos que envolvam, de alguma forma, o consumidor final. Qualquer projeto assim, que uma empresa ela vai estar trabalhando com dados desse consumidor final, a área jurídica ela vai estar junto para contribuir. E o último movimento que a gente tem percebido é a tecnologia em si, a aquisição das tecnologias para essa proteção de dados. Inicialmente, assim, tem empresas que elas até podem justificar a aquisição de determinadas tecnologias olhando só projetos específicos, como é o cadastro positivo. Mas, posteriormente, conforme elas vão amadurecendo a tecnologia dentro da organização, elas vão perceber que essa mesma tecnologia ela vai poder atender outras necessidades de negócio. Que necessidades são essas? Você usar essa mesma tecnologia para data warehouse, para archiving, para troca de informações, não só com esse ecossistema do cadastro positivo, mas a própria troca de informações entre as suas unidades de negócio, faturamento de convergência de redes, como é o caso do segmento de telco. E mesmo assim, você trabalhar com essas soluções para trabalhar o processamento de reclamações de seguros ou assistência médica. É isso que a gente tem percebido, assim, é importante hoje a coleta das informações, eu manter esses dados seguros, só que além disso, eu ter dentro de casa, dentro da minha empresa, funcionários treinados e preparados
tanto para entender como é que funciona essa coleta e também para proteger esses dados. Tá perfeito, Carlos. Muito obrigado, viu? Bom, nós estamos com 5 minutos adiantados no tempo. Agradeço a objetividade dos debatedores. E agora nós vamos abrir para perguntas. Se você ainda não enviou a sua pergunta, use o chat do aplicativo para mandar suas dúvidas. Tem um botão na parte de baixo do seu aplicativo e você pode fazer suas perguntas por meio desse botão. Eu já tenho aqui uma pergunta que eu vou encaminhar para vocês. Nós sabemos que o cadastro positivo trará benefícios aos consumidores, principalmente os desbancarizados. Também sabemos que a tecnologia será fundamental no processo de agilidade dessa regulamentação. Mas, afinal, qual a garantia de que os dados de todos os clientes estarão íntegros, do começo ao fim desse envio? Quem comenta? O Wagner, Carlos, quem se habilita a iniciar? Eu acho que conceitualmente eu posso falar. Acho que para entrar no detalhe técnico, o Carlos certamente tem a competência para esclarecer. E o Carlos, na fala dele, já disse um pouco disso, né, desse desafio. Uma coisa que a gente tem que avaliar, em se tratando de setor de energia, tá, dos consumidores ligados às distribuidoras, é que, diferente de outros setores, o setor de energia ele tem que ser visto como um bem público. Tá? E, de fato, ele é um bem público, com regime de concessão com prazo determinado e que, ao final, isso volta para o poder concedente. Tá? Regra geral, conceitualmente. No meio disso, tem o Maestro, tem uma agência reguladora chamada ANEEL, que orienta, por meio de resoluções, como deve se dar o tratamento e a operação dessa distribuidora, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista com os seus consumidores de energia, com seus usuários desse serviço público. É como se fosse um grande condomínio, onde cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Eu estou dizendo isso muito mais para colocar um ingrediente adicional de que o risco não é um risco apenas do CNPJ, é o risco do próprio sistema. Tá, eu vou roubar aqui a palavra do Pedro, desse ecossistema do que eu chamo do setor elétrico. Esse setor elétrico, qualquer risco que eu tenha na minha operação, ele pode gerar uma repercussão tarifária muito grande para os consumidores. Então, essa é uma responsabilidade adicional que a gente tem que ter para que essa matriz de riscos e requisitos seja muito bem talhada e muito bem assim testada para que esse vazamento, para que eventualmente algum problema com esses dados de consumidores não se revele de uma maneira a trazer malefícios tanto para o consumidor como para esse sistema coletivo que é o bem público de energia elétrica. Então, acho que conceitualmente é isso. Eu queria ouvir um pouco do Carlos sobre essa visão mais técnica aí dos cuidados, como ele mesmo disse, nessa fase de amadurecimento aí dos riscos e do ambiente interno e externo relacionado a essa troca de informações. Os riscos, as tecnologias que tem hoje, elas têm minimizado esses riscos, mas assim, hoje a gente não pode falar, olha, eu estou 100% sem risco de ter esse vazamento de dados. A questão é o seguinte, as tecnologias elas vão evoluindo, aí depende das empresas, elas estarem atualizando suas tecnologias para manter essa segurança, e não adianta, assim, infelizmente, assim, que você pega o lado de hackers, de quem quer vazar essas informações de forma irregular, a criatividade continua aumentando. Assim, então, por um lado, você vai ter hackers cada vez mais buscando novas formas de invasão desses dados, para retirar esses dados, mas, por outro lado, você tem o quê? Você tem as empresas de tecnologia, ao mesmo tempo, desenvolvendo novas metodologias, novas formas, o quê? Para minimizar o poder desses hacks. Você pega, por exemplo, alguns protocolos, por exemplo, hoje, tem aqui o protocolo Connect Direct.
é um protocolo que nunca houve vazamento de dados. Isso daí, não só ele, assim, a ideia é o quê? Vai existir hacker trazendo novidades para querer fazer esse vazamento de dados, por outro lado, que as empresas de tecnologia desenvolvendo, tentando estar um passo à frente, desenvolvendo mais tecnologias para o quê? Para barrar esse movimento que esses dados não saiam da organização. Se eu puder contribuir, quando se fala em cibersegurança, hoje em dia, a gente tem uma nova vertente de trabalho, que é a ciberresiliência. Tá? A ciberresiliência, basicamente, ela se sustenta em 3 pilares. Primeiro é entender o risco. É uma metodologia, um comportamento orientado a risco. Então, as organizações entendem os riscos aos quais estão expostas. Depois, estabelece controles preventivos, detectivos, para mitigar esses riscos. E mitigar não significa zerar, porque, como o Carlos falou, é impossível. A criatividade dos hackers é muito maior do que a nossa capacidade de prevenção. Porém, existe um terceiro pilar, que é a resiliência. Então, mesmo que haja um incidente, a empresa se prepara para que esse impacto seja o menor possível. Então, com base nesses 3 pilares, com base na ciberresiliência, a gente pode dizer, estamos sim tratando, tomando todas as providências para evitar um vazamento, e no caso do incidente, mesmo que ocorra um incidente, esse vazamento, esse impacto seja minimizado, ou não expondo as informações no mínimo possível de informações dentro de um cenário de incidente. O último ponto que eu queria ressaltar é o que eu comentei no momento que eu falei assim, não basta só a tecnologia, a gente tem que ter as pessoas que cuidam dessa tecnologia treinadas porque não é só a tecnologia em si, mas quem também está atuando com essa tecnologia. Um ponto importante também, só para complementar, é que assim, a informação ela persiste no banco de dados, lá dos burôs, né, e no sistema da distribuidora. Esse caminho de integração, ele é um caminho onde essas informações elas não persistem. Então, ou seja, o processo de transferência, como o Carlinhos bem comentou, a gente tem um protocolo lá que é hoje o principal protocolo, que é o Connect Direct, que ele não tem histórico de quebra. E dada a necessidade da informação, né, ou seja, o parâmetro de resiliência, ele está adequado, ou seja, mesmo que haja uma solicitação de quebra, a validade da informação, ela prescreve diante do prazo que você precisa para quebrar. E o sistema, ele não persiste. Então, ou seja, quem troca a informação é o conceito do carro forte. O numerário, ele sai do cofre e vai para a agência bancária, onde ela vai ser utilizada ali pelo caixa. Então, ela não fica em lugar nenhum desse caminho, né? Então, ou seja, ela não está disponível em nenhum sistema desse processo de integração, tá? Então, esse é um aspecto que reduz bastante o risco, porque realmente você capturar essa informação, ela nenhum desses ambientes que trafegam essas informações, essa informação fica ali por, mesmo que seja segundos, né? Ela não fica ali, ela vai chega via memória e já é enviada através de uma camada de segurança, né? Perfeito. Podemos passar para a próxima? Tenho aqui uma pergunta de alguns participantes, então eu vou colocar todas em uma só, que o tema foi abordado por vários. Bom, se as distribuidoras fornecerão dados para os birôs de crédito, como os senhores visualizam um possível enriquecimento cadastral por parte das distribuidoras a partir de dados adquiridos dos birôs, de acordo com a LGPD, né? Em acordo com a LGPD? Quem que pode comentar? Começar. Pedro, me faz um favor, eu não entendi o início da pergunta, por favor. Tá, eu repito. Se as distribuidoras fornecerão dados para os birôs de crédito, como vocês visualizam um possível enriquecimento cadastral por parte das distribuidoras a partir dos dados adquiridos ou de dados adquiridos dos birôs? Isso sem ferir, logicamente, a LGPD. Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta ainda para a gente amadurecer um pouco
vamos dizer assim, o futuro em relação a essa troca de dados, tá? Um primeiro ponto de atenção, quando a gente fala em enriquecimento de dados, né, por parte da distribuidora, a gente precisa falar necessariamente de pavimentação regulatória. Tá? Hoje eu tenho uma resolução, que é a 414 da ANEEL, que é uma resolução que determina e que cria, vamos dizer assim, o procedimento necessário para que a distribuidora possa se relacionar com os seus usuários. A regulação setorial precisa evoluir para contemplar também esse enriquecimento de dados que possa ser usufruído pelas distribuidoras ao bem da concessão. Ao bem da concessão. Ou seja, conhecer melhor o meu usuário para prestar um melhor serviço de energia para ele. Esse é o papel da distribuidora. Então, esse é um pilar, né? Um conceito que a gente não pode quebrar, porque assim funciona o nosso regulamento setorial e os nossos compromissos constitucionais em relação à concessão de energia. Eu não sei se o Sérgio quer fazer alguma complementação, mas eu diria que, fundamentalmente, é preciso ter uma pavimentação regulatória para orientar esse enriquecimento de dados que, naturalmente, por ocasião dessa troca, a distribuidora terá. Perfeito, Wagner. Você foi muito, muito claro, né? Lembrando que, nesse primeiro momento, né, as discussões todas giraram no sentido do envio das informações para os birôs, né? De fato, nas discussões que ocorreram até agora, o birô não envia para a distribuidora informação adicional. Eventualmente, o birô envia para a operadora a informação de que aquela pessoa não quer mais fazer parte do cadastro positivo, para que nós suspendamos o envio dos dados desse cliente. Mas, nesse momento, da forma que está estruturada a lei e que esse canal está sendo estabelecido, não acontece um enriquecimento por parte da distribuidora. A distribuidora, por força de atender a questão legal, ela precisa enviar os dados para os birôs, estamos cumprindo a lei, isso está registrado, inclusive, nos catálogos de tratamentos das distribuidoras, para atendimento LGPD, mas a distribuidora, neste momento, ainda não usufrui de um enriquecimento, recebendo informação adicional do birô. Nesse momento, isso pode mudar, mas eu acho que é a questão da pavimentação regulatória que você falou. Perfeito. Uma outra pergunta de um participante. Eu só quero lembrar os participantes que existe um botão para perguntas no seu aplicativo, na parte de baixo do aplicativo. Se você quiser fazer alguma pergunta, por favor, entre lá e deixe a sua. Tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta pontual, que eu acho que vale a pena, que também tem algumas pessoas em dúvida. Deve haver um termo de aceite do cliente para que a distribuidora colete e envie os dados para os birôs de créditos? Eu acho que eu posso falar sobre isso. Não, nesse momento, não. O que existe é o contrário, né? Nós somos obrigados a enviar as informações por força da lei e os clientes têm a opção de pedir para não fazer parte do cadastro positivo. O cadastro positivo, da forma que ele está estruturado hoje, ele é compulsório. Então, nós precisamos enviar as informações. Se algum cliente deseja não fazer parte, ele pode manifestar esse desejo junto aos birôs ou junto à distribuidora para que, então, ele não faça parte. Mas ele precisa manifestar isso porque a lei ela solicita o envio das informações. Ok. Tá. Só quero fazer um reforço na fala do Sérgio, Pedro, nessa resposta. O que é importante também nessa questão, e aí é uma questão de fundo, né? Acho que a questão objetiva o Sérgio já respondeu. O nosso Brasil, vocês conhecem, todos nós conhecemos, né? Ele é absolutamente desigual. As comunidades mais carentes, né? As localidades em que você tem menos recursos do Estado chegando, tem que levar em conta, na hora que a gente tem uma regulação, uma legislação como essa, do ganho que isso pode trazer à sociedade. Principalmente aquela sociedade que está mais distante do ponto de vista social. Então, a gente sabe que, muitas vezes, a conta de energia é o único comprovante de cidadania que uma pessoa tem para comprovar, que é a sua moradia, aonde ela mora,
é a sua conta de luz, e aquela conta de luz é o seu comprovante de residência, é o seu comprovante de domicílio, é aquilo que efetivamente liga aquela pessoa a uma determinada situação, a um determinado ambiente. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é importante reforçar a importância que a conta de luz vai passar a ter na vida das pessoas. Não como um instrumento de cobrança da conta de energia, mas como um instrumento de cidadania. Então é muito importante que os consumidores, os usuários, eles absorvam essa, vamos dizer assim, essa possibilidade trazida pelo cadastro positivo, para que isso se internalize, para que isso consiga gerar os frutos que a gente imagina enquanto cidadão. Eu estou dizendo isso, mais uma vez, porque as empresas que aqui estão e tantas outras que trabalham na elaboração e na operacionalização disso, precisam colocar essa visão para os usuários, para que eles possam, de fato, saber da importância do cadastro positivo na vida delas. Tá perfeito. Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta mais relacionada à tecnologia e a software. Os birôs de crédito precisam comprar a licença de um software? Talvez isso para o Carlos, não? Assim, os birôs, eles usam alguns protocolos para transferência desses arquivos. Assim, a empresa que quer se comunicar com esses birôs, ela tem que usar um desses protocolos para comunicação. Não tem só um, tem algumas opções, mas ela tem que usar mesmo esses protocolos. Acho que o Estevão pode detalhar um pouco mais. Sim, como o Carlos comentou, assim, esses sistemas eles já estão disponíveis desde a primeira onda do cadastro positivo, né? Então, todos esses protocolos eles estão já implementados lá dentro dos burôs, né? E o que acaba acontecendo é que realmente as pontas das concessionárias, né, das distribuidoras, elas que vão se adequar do ponto de vista de conectividade, aí, de integração sistêmica, né, das informações que precisam ser enviadas, para que realmente essa transferência ocorra com sucesso. Tá perfeito. Eu vou aproveitar que a gente está falando de tecnologia e tem uma outra pergunta aqui relacionada à tecnologia. Tem alguma peculiaridade que a gente deve estar atento em relação a tamanhos de base de dados? A gente sabe que existem diferentes distribuidoras com diferentes bases de dados e diferentes portes em número de consumidores. Então, o que se deve estar atento para esses tamanhos de base de dados? Talvez seja uma coisa também para o Estevão aí e para o Carlos, não? Sim. Do ponto de vista isso até acaba sendo às vezes até uma exigência dos burôs, né? Eventualmente um sequenciamento das informações, assim, ele pedir para que não seja enviados mais do que, sei lá, algumas centenas de milhares ou dezenas de milhares de registros num único lote de informação, né? Então, assim, isso daí teria que realmente entrar no caso a caso de cada burô, como ele espera receber essa informação. Do ponto de vista da tecnologia, a gente não tem essa limitação, né? Realmente, o arquivo maior ele vai ter um tempinho um pouquinho maior, um pouco mais de controle para envio, porém, ele vai ser enviado, tá? Então, assim, isso tem mais a ver mesmo com as características de implementação e não necessariamente, assim, não existe uma restrição desse tamanho. É mais um entendimento entre as partes, né? Via de regra, a adesão ao burô, vocês escolhem, né, para quem vocês vão estar enviando essa informação, né? Porque são mais de um burô de banco de dados que recebe enfim, né, a informação, e a maneira como eles vão estar recebendo é mais um entendimento ali em tempo de projeto. Tá perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que essa eu acho que é para todo mundo, é bem interessante. Qual a relação dessa terceira onda do cadastro positivo com o Open Banking, que é um tema quente aí que vem sendo discutido por todo o sistema financeiro? Quem começa?
Vou deixar para quem entende, hein? Opa! Carlos, Estevão, ninguém? Na verdade, estou tentando encontrar a relação aqui, Pedro, porque, na verdade, essas ondas, elas, né, têm uma definição prévia, né, da universalização do crédito e, como o Wagner muito bem comentou, é muito nobre essa onda, porque realmente a gente está falando de uma população brasileira que hoje, né, ela está muito aquém da universalização do crédito pela característica, né? Então, assim, eu vejo que realmente, assim, outras demandas, enfim, né, eu vejo o Open Banking muito mais associado aos serviços financeiros, cuja obrigatoriedade ao cadastro positivo, ele já, assim, hoje, se um banco novo surgir, ele já tem que estar aderente, porque a norma do cadastro positivo já está definida. Então, hoje eu diria que não existe relação, tá? Realmente a gente está na terceira onda aí, mas assim, não tem muita... Não tem uma relação direta, assim, né? Não tem uma relação direta. Eu acho que assim, a universalização do crédito, a concorrência, né, que está acontecendo no segmento financeiro, ela está cada vez mais acirrada, né? Então a gente está acompanhando aí as ações dos bancos para fidelizar os clientes, né? Muitas fintechs, muitos bancos digitais surgindo. Então, assim, essa concorrência ela vai acontecer de qualquer forma, né? E assim, eu realmente, assim, eu tenho bem claro que são assuntos acontecendo em paralelo. Hoje, realmente correlacionar logo nesse início de abertura, né? A quantidade de adquirentes, meios de pagamento. Então, assim, a gente que está olhando esse mercado financeiro mais de perto, realmente ele está fervendo do ponto de vista de demanda, de oferta, né? Isso muito embora tudo que a gente gostaria como brasileiros, né, como usuários do sistema financeiro, é realmente ver taxas mais agressivas, taxas menores de custo de crédito, né, taxas de juros menores para a gente empurrar esse nosso Brasil para frente do ponto de vista do incentivo à indústria, incentivo ao empreendedorismo, né? Então, assim, basicamente, isso está acontecendo, mas hoje, dado o histórico do cadastro positivo, eu vejo pouca relação. Talvez, fazendo um exercício aqui com a pergunta, talvez tenha alguma relação no campo vamos dizer assim, da facilidade maior que o consumidor vai ter para, enfim, poder exercer a sua adimplência, né, do ponto de vista aí de benefícios para o cadastro positivo. Então, hoje está muito mais fácil pagar uma conta do que há um ano atrás, né? Hoje você tem Pix, amanhã você vai ter uma outra solução, e as distribuidoras nesse caminho, elas estão muito, vamos dizer assim, muito atentas a esse movimento do mercado, já inclusive implementando soluções novas que vão facilitar o processo de pagamento por parte do usuário. A gente sabe também, por esse Brasil que a gente configurava aqui anteriormente, que muitas vezes o consumidor de energia ou o consumidor de telecom, ele tem que ir até uma lotérica para fazer um pagamento da sua conta, né? E como é que esse consumidor agora vai ter mais facilidade pelo seu telefone celular? Então, acho que por aí a pergunta ela tem um casamento, sim, de interesses, na medida em que você pode melhorar o perfil de adimplência e isso acelerar o objetivo do cadastro positivo, que é injetar recursos na nossa economia a partir de um empréstimo mais fluido, né, por assim dizer. Perfeito, Wagner. Tá ótimo. Tem uma outra pergunta aqui com relação ao enriquecimento cadastral. Eu vou ler aqui para vocês. Aproveitando o gancho com a primeira pergunta do enriquecimento cadastral, respondida pelo senhor Wagner, em setembro de 2021 teremos a obrigatoriedade da emissão da nota estadual em alguns casos. A nota eletrônica, em alguns casos, a nota eletrônica não é emitida. Não seria uma boa oportunidade enriquecer os dados de documentos pelas distribuidoras por meio de birôs de créditos? O que os senhores acham?
Está clara a pergunta para vocês? Está clara. Eu acho que é um caminho. Né? A gente tem que olhar essas discussões de gestão de dados olhando para o futuro do serviço de energia, que também está em mutação. Né? Assim como está em mutação as tecnologias em relação aos pagamentos, né? A digitalização dos bancos, a digitalização dos processos, as distribuidoras estão também tecnologicamente no meio dessa alteração. No cenário da regulação de hoje, é preciso desamarrar algumas, vamos dizer assim, algumas limitações regulatórias que não permitem à distribuidora de ter uma gestão, vamos dizer assim, mais segura desses dados, para que ela possa fazer um uso um pouco mais comercial disso, do ponto de vista de novos negócios, novas parcerias, claro, pensando e olhando para esse usuário que forneceu o dado. Né? Hoje existe uma amarra regulatória para isso. O futuro enxerga uma regulação mais flexível nesse sentido. Então, acho que as coisas aí precisam caminhar juntas para que esse enriquecimento de dados possa voltar para o coletivo, possa voltar para o usuário. Né? Senão não faz nenhum sentido para a distribuidora ter apenas um volume de dados maior, mas que, na verdade, ela não tem nenhum tipo de gestão efetiva sobre aquilo. Ok. Tem uma pergunta que o Wagner comentou. Comentando, Pedro, o que o Wagner comentou, acho que essa questão do enriquecimento de dados, assim, a gente tem que olhar isso com cuidado também, porque, por exemplo, assim, hoje as empresas elas podem buscar os dados dos seus consumidores que, de alguma forma, estarão ligados ao quão bom pagador ou não você ou a empresa é. Você não está buscando a vida inteira desse consumidor. Dados pessoais, como, por exemplo, qual que é a sua religião, qual que é o seu gênero, que time de futebol que você torce, assim, a tua vida pessoal, não é esse o objetivo, não é trazer a sua vida para dentro dessas empresas, mas sim os dados referentes ao quão adimplente você é, sim, e nesse momento a legislação, ela se limita nisso daí. Tá perfeito. Tenho mais uma pergunta aqui. Eu queria lembrar a todos que o nosso tempo está acabando. Se vocês ainda tiverem perguntas para enviar, enviem. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma ou duas perguntas. Bem, na concessão de energia elétrica, o consumidor é cativo, em sua grande maioria. Ele não pode escolher qual concessionária irá atender. A concessionária, por sua vez, tem que fornecer energia. Por que, então, investir se o consumidor é positivo? Por que, então, investir na questão de positividade ou negatividade do consumidor? Eu não sei se eu alcancei a parte final da pergunta. Na verdade, a pergunta é o seguinte, Wagner, por que ele deve investir nesse cadastro positivo, identificando se o consumidor é positivo ou negativo? O raciocínio dele é que a concessão de energia, na concessão de energia o consumidor é cativo, em sua grande maioria, ele não pode escolher qual a concessionária irá atender, por sua vez a concessionária tem que fornecer energia. Então a questão dele é por que então devemos investir num cadastro positivo ou negativo de consumidores? Tá. Entendi, vamos lá. Talvez a percepção de quem questiona precisa ser avaliada sob a ótica do cadastro positivo e não sobre a ótica da distribuidora, né? O cadastro positivo, ele tem uma vertente que é do ponto de vista financeiro, de você poder injetar recursos na economia para a sociedade. Tem setor de distribuição de energia, tem setor de telecom, tem setor financeiro, água e saneamento. Todo mundo que tem dados e informações precisam colocar esses dados e informações de adimplência dentro de um banco de dados que é gerido pelo sistema financeiro, de modo geral, e esse sistema financeiro quer o quê? Ele quer possibilitar melhor crédito àqueles consumidores, aquelas tomadores de empréstimo
que desejam alcançar esses recursos. Portanto, não é a ótica da distribuidora. A distribuidora vai continuar prestando a sua relação com o seu usuário do serviço, com direitos e obrigações de parte a parte, mas a questão do cadastro positivo, ela dá um componente novo à conta de energia, que é facilitar a vida dessa pessoa para que, através dessa conta de energia, muitas vezes a conta de energia é o único documento capaz de atestar a existência daquela pessoa em relação ao seu vínculo local, a tomar, por exemplo, empréstimo para realizar os seus desejos, aquilo que ela quer enquanto cidadã. Não tem relação com a distribuidora de energia. Eu não sei se eu expliquei a pergunta na sua plenitude, mas eu acho que o raciocínio é esse. Tá, ok. Eu tenho 3... Desculpa, Pedro. Pois não, eu concordo, Wagner. E assim, até tem aquela visão do usuário, né? Do tipo, mas se eu não pagar energia, eu não vou ter energia, então eu sou obrigado a pagar. Então, a sua ótica está perfeita, porque assim, o lado compulsório do serviço, né? No sentido de que o ser humano precisa da energia, o faz pagar a energia todo mês. Porém, o que agora o cadastro positivo está fazendo é pegando essa informação de adimplência, né? Se você paga no prazo, não paga, isso deve traduzir num rating. O valor financeiro que você tem ali, uns pagam uma conta de R$50, outros pagam uma conta de R$300. Então, assim, tudo isso entra nessa métrica do microcrédito, vamos dizer assim, né? Do crédito mesmo à pessoa. Estou de acordo aí com a sua visão e eu acredito muito no sucesso dessa iniciativa realmente para esse segmento da população. Tá, ok. Ótimo, obrigado. Tenho aqui 3 perguntas que vão na mesma direção e eu acho que com elas a gente finaliza. A primeira é: qual o prazo para todas as concessionárias de energia elétrica enviarem os dados? E qual o prazo para implantação de soluções? Quer dizer, essa segunda pergunta eu entendo que se refere a qual o prazo que é necessário para implantar uma solução que possa fazer a entrega para todas as concessionárias, para os birôs de crédito. Então, qual o prazo para entregar as informações para os birôs de crédito e qual o prazo de implantação de soluções? Tem uma terceira aqui, mas que na verdade já está dentro dessas duas, tá? Tá, vamos lá. Vou falar um pouquinho dessa questão do prazo. Tem distribuidora que já está entregando. Quando a gente olha o universo de 84 milhões de usuários, a gente precisa entender que cada distribuidora tem a sua interlocução com os birôs de crédito que são autorizados a coletar esses dados enquanto bancos gestores. Então, isso hoje, eu diria que praticamente em 100% dos casos, já existe uma interlocução firme entre birôs e distribuidoras. Como o próprio Carlos colocou, as distribuidoras, inclusive, avaliando as suas dimensões de segurança interna, né, dentro das premissas que foram estabelecidas nesse memorando de entendimentos com a agência, com a Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Eu acredito que dentro de 6 a 12 meses, a gente já tenha, pelo menos, aí uma grande maioria dessa malha de consumidores inseridas dentro do banco gestor, que é o cadastro positivo. Sérgio, quer falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia? Como eu falei antes, né, os nossos alinhamentos e entendimento feito com os birôs foi a construção de um arcabouço de controles tecnológicos para garantir a segurança nessa transmissão de informação e adequação à LGPD, principalmente os princípios de segurança e prevenção. E cada empresa está implementando esse protocolo que foi estabelecido, né, foi alinhado, dentro do seu grau de maturidade. Algumas mais rapidamente, outras um pouco mais devagar, mas todas estão implementando. Então, à medida que essa está nível de segurança, né, alinhado entre as distribuidoras e os birôs. Tá, mas não existe uma data final, não, né, Wagner? Ô Pedro, não existe. Não? Existe, na verdade, é um compromisso
dos dois segmentos diretamente envolvidos nisso, que é distribuidora de um lado e birô de crédito de outro, de que o grau de segurança e requisitos técnicos estão suficientemente atendidos para que essa informação se dê de maneira absoluta. Lembrando que isso tem um componente adicional de que, diferente de outros setores da economia, a distribuidora de energia, ela é uma, vamos dizer assim, ela é uma longa-manos do Estado. Esse dado, a rigor, pertence à concessão, não pertence à distribuidora. Então, o risco é dobrado, porque é um risco do CNPJ da distribuidora e é um risco da concessão que ela está ali trabalhando em nome do Estado. Tá? Por isso que o grau de maturidade de requisito tem que ser absolutamente confiável, mas eu diria que o estágio está bem avançado já de discussão, de alinhamento técnico entre os setores, e rapidamente isso vai se convolar numa entrega do cadastro positivo mais completa. Perfeito, Wagner. O Estevão, Carlos, quanto tempo demora para implantar uma solução que faça esse envio de dados com segurança? Perfeito. Cadina, a velocidade de implementação ela é alta, tá? Muitas vezes depende da onde as informações estão armazenadas dentro da distribuidora, né, da concessionária. Uma vez que essas informações já estão ali disponíveis, né, temos projetos que vão assim de períodos inferiores a uma semana. Claro, existem janelas de homologação e tudo mais, né? E quando existe alguma construção com um pouco mais de sofisticação de projetos, isso pode levar aí períodos mais próximos de um mês e pouco, mas assim, é bem mais, são projetos bem rápidos. Perfeito. Bem, vamos encerrando por aqui, né? Eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que foi uma primeira conversa muito interessante sobre o tema, dúvidas esclarecidas, muita gente participando. Eu acho que é um tema realmente quente e importante aí para o setor de distribuição de energia. Então, obrigado aos participantes, às pessoas que fizeram perguntas, e eu quero passar agora a palavra pela ordem para o Wagner, o Sérgio, o Carlos e o Estevão para suas considerações finais. A nós aqui na Abrad só cabe agradecer a oportunidade de ter sido chamado para esse encontro. É uma pauta importante para os nossos negócios, para as nossas relações, principalmente com os usuários, com os consumidores de energia, e dizer do nosso compromisso, né, e nossa responsabilidade em fazer com que isso se materialize de uma maneira positiva para a sociedade. Então, a nossa visão é daquele usuário que é mais carente no sentido lato da palavra e que, efetivamente, ter uma conta de luz com valor que possa dar cidadania para ele, cada vez mais, para a gente é o grande objetivo do cadastro positivo. Então, a gente se coloca aqui à disposição. O nosso grupo de trabalho, coordenado pela Mariana da Enel, vai continuar trabalhando muito em cima dessas pautas de proteção de dados, e estamos à disposição de vocês e agradeço a todos vocês que participaram e nos ouviram até aqui. Tá? Um abraço. Eu quero agradecer o espaço para apresentar. Para a apresentação. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Ok. Sim. Agradecer o espaço para a nossa fala, para expor o que nós estamos fazendo no grupo de trabalho da Abrad, né, para a proteção de dados pessoais do cadastro positivo, mas continuar trabalhando não só para as questões do cadastro positivo, mas para todo tipo de questão de proteção de dado pessoal do setor de energia, né, dentro do setor de distribuição de energia elétrica, porque o nosso objetivo é garantir, minimizar os riscos, as informações, os dados pessoais dos nossos clientes dentro dos sistemas, dentro da estrutura de governança de proteção de cada uma das distribuidoras. Então, a gente tem um longo caminho, é um processo, não é um projeto, é um processo. O nosso trabalho vai continuar buscando cada vez mais a minimização de riscos e garantir um nível de segurança para esses dados pessoais. Obrigado, Sérgio. Carlos?
Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite para participar desse evento. Assim, e do ponto de vista de tecnologia, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que o cadastro positivo ele é só o pontapé inicial para as empresas elas desenvolverem sua estratégia a longo prazo de governança de informações. Acho que o cadastro positivo ele está aí, é alguma coisa extremamente importante assim, mas isso vai ser só a ponta do iceberg para uma estratégia maior da governança dos seus dados. Obrigado por sua participação, Carlos. Estevão? Quero agradecer também a presença de todos, a esse painel, a organização, e a mensagem nossa aí da ISLI, assim, nós temos abrangência, atendemos em território nacional, temos uma solução pronta para atender essa e outras demandas de integração aí, todos os clientes aí do segmento de energia. Então, muito obrigado a todos. Eu dou aqui por encerrado esse webinar e até uma próxima oportunidade. Todas as perguntas que não foram respondidas vão ser respondidas por e-mail. Obrigado, até logo. Um abraço, gente. Saúde, tudo de bom. Obrigado. Um abraço a todos.